Bom dia. Alguns avisos antes. O pastor Valnei está como preleitor no retiro de casais da Igreja Batista Luz do Mundo, que até hoje, né? Até hoje... então, os casais e os filhos. E até hoje pela manhã, até o almoço. Então, à noite ele vai estar conosco. Então, a nossa celebração da ceia, que normalmente é no primeiro domingo, será realizada neste mês apenas no dia 16, tá bom? Terceiro domingo deste mês. Então, este é um aviso que temos que dar nesta manhã. Temos aqui conosco a missionária Darlene, juntamente com a irmã Fernanda. Sejam muito bem-vindas. E todos aqueles que nos visitam também, sejam bem-vindos. E vamos, então, a estudar a palavra de Deus. Antes, vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a Tua palavra. Nos dá entendimento, sabedoria, humildade para reconhecermos os nossos pecados, confessarmos ao Senhor e andarmos conforme ao Teu agrado. Que eu peço em nome de Jesus. Amém. Você já duvidou de algo que viu pessoalmente? Ou tentou achar outra explicação para aquilo que já estava claro? Talvez você tenha dito: eu sei que isso parece ser correto, mas eu quero fazer de outra forma. Eu não aceito isso, eu quero fazer do meu jeito. No livro de C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, é o primeiro livro da série das Crônicas de Nárnia, um personagem conhecido como Tio André estava naquele mundo fantástico, no momento em que Aslan criava ou fundava Nárnia. Mas ele não conseguiu acreditar no que via, e isso também o impediu de compreender tudo o que estava acontecendo ali. Permitam-me ler um pequeno trecho sobre o tio André naquele momento. Tudo o que viu ou pensou que viu foi um bando de animais selvagens rondando por ali. E não entendia por que os bichos não fugiam do leão. Quando chegou o momento solene e os bichos falaram, não percebeu nada. E por uma razão bem interessante. Assim que o leão começou a cantar, ainda em meio à escuridão, tio André percebeu que o barulho era uma canção e não gostou nada. A canção fazia com que se sentisse e pensasse coisas que não queria sentir nem pensar. Quando o sol nasceu e viu que o cantor era um leão, um mero leão, como disse para si mesmo, fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, apenas rugidos, como fazem os leões em nosso mundo. Devo ter imaginado que o leão cantava. É porque eu estou com os nervos descontrolados. Alguém já viu um leão cantar? Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é este: quando alguém quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Tio André conseguiu. Passou a ouvir apenas rugidos na canção de Aslan. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele fez vários sinais e milagres, mas muitos não creram nele, apesar de estarem diante do Messias a quem esperavam. Leiamos um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, que vai do versículo 22 a 24, e depois leremos Marcos, falando sobre o mesmo evento, capítulo 3, versículos 20 a 22. Então, primeiro, Mateus 12, 22 a 24. Todos encontraram? Diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Agora vamos para Marcos, capítulo 3, versos 20 a 22.
Marcos 3, 20 a 22. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Tanto no texto de Marcos, que acabamos de ler, quanto de Mateus, vemos que um grupo de escribas e fariseus tomou a decisão de não acreditar no que viam, mas apenas naquilo que eles queriam acreditar, a despeito de todas as evidências contrárias que tiveram. E isto selou o destino eterno deles. Foi como descer de carro uma grande ladeira, sem querer usar os freios oferecidos e sem crer que no final dessa ladeira havia um abismo mortal. É interessante porque aqueles homens, bem como os familiares de Jesus, deveriam ser os primeiros a crer nele. A família de Jesus, porque estava próxima, porque o conhecia, deve ter ouvido falar através de sua mãe e de seu pai, seus irmãos no caso, que ele era o Messias, que ele era o Cristo de Deus que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Na Bíblia, o termo escriba, para os cristãos e judeus, refere-se aos chamados doutores da lei. Eram aqueles que eram versados na lei de Moisés, aqueles que não apenas escreviam, né, os textos, copiavam os textos bíblicos, mas também ensinavam. O termo escriba apareceu algumas vezes também no Antigo Testamento para se referir, por exemplo, no livro de Esdras, a Esdras, que era um sacerdote, e que lá no livro diz que ele era conhecedor, era versado na lei de Moisés, era versado, o conhecedor dos mandamentos de Deus. Os escribas, então, naquela época de Cristo, eram muito bem sucedidos no que faziam, e sabe-se que eles tinham grande influência e eram muito considerados pelo povo, tendo existido escribas partidários de diferentes seitas, tais como os saduceus, os fariseus e essênios. Como conhecedores da lei, eles esperavam o Messias, o rei dos judeus, o qual esperavam que libertaria o seu povo daquele império que era o império dominante no momento, o Império Romano, e instauraria o reino messiânico glorioso e poderoso na terra. Porém, eles não creram que Jesus era o Cristo. Vimos na leitura, então, que um endemoniado que estava cego passou a ver. Mas também vemos pessoas lúcidas, estudiosas, que viam, porém não queriam enxergar o que estavam vendo. Vamos imaginar o que um escriba do tempo de Jesus pensava a respeito dele, considerando especialmente a narrativa de Marcos, o Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 3. Vamos ver a cegueira dos olhos incrédulos. Imagine um escriba daquele tempo. Quem é este carpinteiro que veio de Nazaré? O que há de especial nele? Será outro lunático que nem João, o Batista, já que foi batizado por ele nas águas do Rio Jordão, o qual afirma que viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba? Ainda bem que Herodes prendeu esse batizador maluco. Mas alguns dizem que esse tal Jesus, o Nazareno, depois do seu batismo, passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo próprio Satanás. E ainda saiu vitorioso, não tendo cometido pecado algum. E depois desses 40 dias, saiu para pregar o reino de Deus. Ele só pode ser um enganador. Como alguém que passou 40 dias no deserto com o próprio Satanás vai pregar o reino de Deus? Claro que ele é um mentiroso, um embusteiro que deve estar se disfarçando de profeta de Deus. Eu precisava conhecê-lo, eu queria vê-lo com meus próprios olhos e desmenti-lo na sua. Eu soube que esse Nazareno chamou alguns
pescadores para andarem com ele. E entrando em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, no sábado foram a uma sinagoga. Então eu pensei, ali ele vai ser desmascarado. Embora eu sabia que em Cafarnaum nós não temos, nem nós nem os fariseus, tanta influência. Mas se ele foi para uma sinagoga, lá haveria doutores da lei que iriam desmascará-lo. Mas, para minha surpresa, pelo que eu ouvi dizer, ao contrário, eles se admiraram da doutrina daquele homem, até o ponto de dizerem que ele pregava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Que gente ignorante. Só podia ser da Galileia mesmo para pensar assim. Como um carpinteiro pobre de Nazaré poderia ensinar mais ou com mais autoridade que um escriba? Nós somos doutores da lei. Porém, me disseram que aconteceu algo ainda mais surpreendente. Um homem que estava na sinagoga foi possesso por um espírito imundo, o qual falou ao tal Jesus: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e o expulsou. Todos, mais uma vez, se admiraram e disseram: o que é isto? Uma nova doutrina? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e lhe obedecem. Como ele pôde expelir aquele demônio tão rapidamente? E por que o demônio o chamou de Santo de Deus? Depois, muitas pessoas doentes, endemoniadas daquela cidade foram até ele para serem curadas na casa de um tal Simão, que posteriormente ficou conhecido como Pedro, um dos pescadores que o seguia. E lá, na casa dele, ele curou várias e várias pessoas de suas enfermidades. Até um homem que era leproso foi ao sacerdote e dizendo que Jesus o curara, e o sacerdote atestou que realmente ele tinha sido purificado da lepra. De onde lhe vem poder para curar e purificar alguém de lepra, uma doença sem cura? Eu precisava investigar isso. Jesus estava ficando cada vez mais famoso, então eu resolvi ir à cidade onde Jesus morava. Chegando a Cafarnaum, sabendo que ele estava em casa, fui até lá e já me deparei com uma grande multidão. Com dificuldades consegui entrar juntamente com outros escribas. E vi de repente que estava sendo retirado uma parte do telhado daquela casa e foi descido ali através de uma maca um homem paralítico. Vi e ouvi quando Jesus falou àquele paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Logo eu pensei, que blasfêmia. Esse homem está se fazendo como Deus? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas parece que ele leu os meus pensamentos e os dos meus companheiros. Logo ele nos disse: por que arrazoais sobre estas coisas? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem se levantou, tomou o leito e saiu. Diante da vista de todos. Eu nunca vi tal coisa. Mas ele blasfemou. Ele disse que podia perdoar pecados. Esse homem não poderia ser da parte de Deus. Era um blasfemo, é um blasfemo. Quem pode perdoar pecados é apenas Deus, e este homem não pode dizer isso. Mas como ele pôde curar o paralítico? Diante de tantas testemunhas? Eu vi tudo com os meus próprios olhos e também outras centenas de pessoas. Precisava continuar investigando. No outro dia, Jesus teve a audácia de chamar para segui-lo como discípulo um publicano, um coletor de impostos chamado Levi, filho de Alfeu.
um traidor da nossa nação, porque ele trabalhava para os romanos e ainda comeu junto com outros pecadores e publicanos. Parece que ele amava aquela gente desprezível. Que péssima companhia. Enquanto os discípulos dos fariseus e até os discípulos de João o Batista jejuavam semanalmente, os discípulos de Jesus comiam e bebiam com os pecadores. E quando questionado, ele ainda dizia: eles estão com o noivo, e enquanto o noivo estiver presente, eles precisam se alegrar, mas haverá momento em que jejuarão. Além disso, seus discípulos, aqueles mortos de fome, colhiam espigas no sábado. E Jesus não lhes repreendeu por tal sacrilégio. Quando foi questionado, pelo contrário, disse que era o Senhor do sábado. Que ousadia! Quem ele pensa que é para estar acima das leis do sábado? Este homem é uma ameaça à nossa nação, este homem é uma ameaça à nossa religião. Não me admirou que os fariseus se juntaram com os herodianos para planejarem a sua morte. Principalmente porque ele curou um homem com a mão mirrada dentro da sinagoga no dia de sábado. É uma afronta. Mesmo assim, grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, até das regiões de Ciro e de Sidom, iam atrás dele. Será que as pessoas não veem que este homem não pode ser de Deus? Ele diz blasfêmias, ele come com os pecadores, ele profana os sábados. Mas uma coisa me intriga. Por que ele prega sobre o reino de Deus? Como ele consegue curar doentes e expelir demônios? Certa vez vi pessoas possessas de demônios até se prostrarem diante dele, dizendo que ele é o Filho de Deus. Só podiam estar endemoniadas mesmo, isso é um absurdo. Mas ainda para piorar a situação, ele chamou 12 homens para estarem sempre junto de si e lhes deu poder para fazerem as mesmas coisas que ele faz. Como ele poderia dar poder de curar e expelir demônios a outros homens? E por que curar tantas pessoas? Ele atende tanta gente constantemente que às vezes fica até sem tempo para comer ou para descansar. Isto é amor? Fanatismo ou loucura? Por isso, até os seus parentes achavam que ele estava fora de si. A seguir, vi quando lhe trouxeram um endemoniado surdo, aliás, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirou e disse: é este porventura o filho de Davi? O filho de quem? Aqueles ignorantes estavam pensando que aquele homem era o Messias? O rei dos judeus, o rei que nós esperamos? Como este homem pode ter autoridade sobre os demônios? Logo eu ouvi outros escribas que tinham vindo de Jerusalém, a Cafarnaum, responderem: ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Beelzebu é um deus de Ecrom, da Filístia, e significa o deus ou senhor das moscas do esterco. Ele também pode significar para nós o senhor da casa, referindo-se ao próprio Satanás. Foi uma acusação gravíssima, mas se realmente Jesus expulsava demônios, e isso eu não posso negar, deve ser com um poder muito grande. Eu não acredito que esse poder seja de Deus. Então eu creio que eles estão certos. Creio que eles têm razão. Afinal de contas, seus próprios discípulos disseram que eles ficou 40 dias com Satanás no deserto. Os demônios se submetem a ele. Então Jesus nos chamou, e a todos os escribas e fariseus presentes, e nos disse: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido,
Não pode subsistir, mas perece. Sim, é uma resposta muito lógica, mas eu não podia acreditar nele. Ele estava dizendo que não poderia compactuar com Satanás e, ao mesmo tempo, expulsar os seus demônios. Porém, com o poder de quem este homem fazia tais coisas? De Deus? Eu não acredito. Ele continuou dizendo: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Aquele carpinteiro queria que acreditássemos que ele não estava possesso por um espírito imundo, mas que tinha o Espírito Santo de Deus, o qual lhe dava poder para saquear a casa de Satanás. E ainda nos acusou de blasfemar contra o Espírito Santo, cometendo, segundo ele, um pecado imperdoável. Quem ele pensa que é? Talvez se você estivesse no lugar de um escriba, pensaria a mesma coisa. Pois os olhos, a cegueira dos olhos incrédulos, vem de um coração que não quer crer, por causa do seu pecado. Mas a visão dos olhos que creem vem de Deus. Quem é Jesus, afinal? Voltemos agora um pouco na história conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 1, 2 e dos versos 13 a 21. Lucas, capítulo 4, versos 1 e 2 e 13 a 21. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava cheio do Espírito Santo e assim cumpria a sua missão. Lembra que o próprio João, o Batista, mandou seus discípulos perguntarem a Jesus quando no cárcere ele ouviu falar das obras de Cristo conforme o Evangelho de Mateus capítulo 11? Ele diz assim: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide, anunciai a João que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João batizou Jesus. João viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. João ouviu quando o próprio Pai disse: Este é meu filho, em quem me comprazo. E agora, quando preso, parece que ele estava receoso, duvidando: é este mesmo o Messias? E o que Jesus respondeu? Veja isso. Veja o que está acontecendo. Por que Jesus disse isso? Para que ele visse e lembrasse que o que estava sendo realizado ali era o cumprimento das profecias a respeito do Messias. Vamos juntar aqui então o quebra-cabeça. Por que Jesus fez tudo isso? Porque ele estava provando a sua messianidade.
Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías. Após o seu batismo, ele foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de pomba. Depois ele foi tentado pelo diabo no deserto e venceu a batalha, usando sempre a palavra de Deus. Então começou a pregar o evangelho aos pobres, o que diz Isaías, curar os e quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos do diabo, anunciar o reino de Deus, conforme as Escrituras, isso pelo poder do Santo Espírito de Deus. Ele é o Cristo, Ele é o Messias prometido, Ele é a nossa salvação. Foi esta mensagem sobre Jesus Cristo que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Foi essa mensagem sobre Jesus Cristo que Pedro também pregou na casa de Cornélio. E lá ele ainda disse assim, Atos 10:43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Aqueles escribas que acusaram Jesus de estar possesso por Belzebu conheciam as Escrituras. Eles eram doutores da lei, eles conheciam esse texto. Eles viram os milagres de Jesus, eles não podiam negá-los. Eles sabiam que Jesus também ressuscitou Lázaro. E eles até disseram, esse homem faz muitos sinais, em breve todos vão crer nele, e daqui a pouco os romanos vão tirar o nosso lugar. Naquele mesmo texto no Evangelho de João, diz que muitos desses líderes religiosos creram nele, mas por causa dos fariseus, eles não o seguiam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estavam vendo ali o próprio Deus encarnado diante deles. Lembra que Jesus disse? Se não faço as obras de meu Pai, não me credes. Mas se as faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. João 10, 37 e 38. Jesus estava ali cumprindo as obras do Pai, e mesmo assim, mesmo com conhecimento, aqueles homens não creram que Ele era de Deus. Deus é espírito invisível, mas estava na terra visível como homem na pessoa de Jesus, o Filho, o qual havia se esvaziado, assumido a forma humana, sendo a imagem do Deus invisível, cujo poder foi dado por meio do Espírito Santo, e assim as suas obras revelavam o Pai, e eles não enxergaram o Pai. E eles desprezaram e disseram que não foi o Espírito Santo, mas foi Belzebu que deu poder a Jesus para fazer todos aqueles sinais. Os escribas e fariseus, que representavam a classe religiosa daquela época, deliberadamente não aceitaram Jesus como Filho de Deus, nem suas obras através do Espírito Santo, apesar de todas as provas incontestáveis que viram e ouviram. A semelhança do tio André, da primeira história das Crônicas de Nárnia, eles se convenceram de que tudo o que viram e ouviram não era verdade. Assim, rejeitando Jesus e o Espírito Santo, eles rejeitaram a Deus Pai. Humanamente falando, eles tiveram o máximo para que crescem, mas eles não quiseram crer. Antes cometeram um pecado imperdoável. Eles desceram a ladeira, mas não quiseram usar os freios oferecidos por Deus. O fim deles era certo. Acreditamos que hoje não há mais como cometer o pecado imperdoável, pois Jesus Cristo não está presente fisicamente aqui na terra, realizando aqueles milagres, como eles viram. Também nenhum dos outros livros e epístolas do Novo Testamento fala sobre o pecado imperdoável. Porém, hoje temos a palavra de Deus completa, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo habita na vida dos salvos, permanentemente capacitando-nos para sermos testemunhas de Cristo. O Consolador que Jesus prometera enviar em seu lugar está no mundo para convencer
dos pecadores do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 7 e 11. E é Ele quem abre as portas para a salvação através da palavra. Lembra de Lídia de Filipos? Lá em Atos diz que Deus abriu o seu coração para que ela entendesse as palavras que Paulo pregava. Rejeitar a Bíblia, portanto, é rejeitar a revelação do Espírito Santo. E rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a Deus e a sua salvação. O crente verdadeiro, no entanto, não tem como perder a salvação, pois todo aquele que ouve e crê no Evangelho é selado pelo Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Então, se você é um crente, ouça a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Não o entristeça, não o apague, mas seja cheio dele, guiado por ele. Demonstre o fruto do Espírito Santo claramente em sua vida. É Ele quem nos assiste em nossas fraquezas. É Ele quem nos ilumina para compreendermos a palavra de Deus. Devemos reconhecer a obra do Espírito Santo e seguir a sua direção através da palavra de Deus. Jesus, para a glória do Pai, executou sua obra na terra no poder. Agora nós, membros do seu corpo, pelo poder do Espírito, devemos realizar a obra de Cristo. Não sejamos, pois, como os escribas, orgulhosos, autossuficientes, insensatos. Isso acontece quando sabemos o que a palavra de Deus diz e mesmo assim queremos fazer o oposto. Como é fácil darmos a outros um mérito que pertence a Deus ou ao Espírito Santo. A ciência ateísta prega que o mundo surgiu pelo acaso através da evolução naturalista. Ou seja, não foi Deus que criou. Foi as obras da natureza, da matéria, o acaso. Alguns dizem que a Bíblia não foi inspirada pelo Espírito Santo, mas é uma invenção de homens. Ou seja, estão rejeitando de novo a obra do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo. Foram homens falhos, comuns. A filosofia anticristã, com as suas várias vertentes, dá o lugar de Deus ao homem. A razão, a vontade, a uma experiência final ou ao absurdo. Você já ouviu falar no humanismo, no racionalismo, no existencialismo, no niilismo e tantos outros ismos da filosofia que tiram Deus do seu trono e colocam outra coisa no lugar. Não foi Deus que fez isso. A pedagogia moderna, com seu construtivismo, defende que podemos chegar ao conhecimento por nós mesmos sem depender de uma revelação especial. Cada um pode conseguir chegar ao conhecimento. Não precisamos de Deus. Não precisamos da Bíblia. Não precisamos do Espírito Santo. E pensando em política, algumas ideologias colocam o homem ou o Estado no lugar de Deus. E quanto a nós? Quando atribuímos certas conquistas ao nosso próprio esforço, ou quando buscamos soluções para nossos problemas sem buscarmos a Deus em primeiro lugar, ou quando colocamos no trono de Deus os nossos próprios interesses. Será que com isso não vemos que estamos dando a glória devida a Deus a outras coisas e agimos como crianças que acham que sabem de tudo e que querem ser independentes dos pais? Como é fácil também alguém pensar que pode se salvar através das suas obras e negar isso a Deus? Quando eu era criança, meu pai tinha uma Kombi. E um dia fomos visitar um missionário americano. Ele morava
numa rua assim, que era sem saída. E além de ser sem saída, ela era uma descida e no final tinha um despenhadeiro. Meu pai foi fazer uma visita rápida, então eu fiquei na Kombi e ele entrou. E como todo menino que quer saber dirigir, né? Aí começa a mexer nas coisas lá. A Kombi que tinha aquele freio de mão aqui em cima, né? Aí mexe na marcha, tenta mexer nos pedais, e aquele volantezão grandão. De repente, a Kombi começa a ir para trás. E eu gritei, pai! Graças a Deus tinha uma estaca de madeira, e nós não estávamos muito longe, né? Então a Kombi desceu e bateu na estaca de madeira, e eu estou aqui vivo. Meu pai chegou e... o freio de mão. Eu fui salvo. Aquele que não conhece Jesus Cristo também está descendo uma ladeira, cujo fim não é apenas um despenhadeiro, mas é a perdição eterna. O único meio que Deus dá para frear esse veículo e subir na direção dele é o Senhor Jesus Cristo. Recebendo-o graciosamente pela fé. Pois quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida e permanece nos seus pecados, e sobre ele a ira de Deus permanece. Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Por isso, muitas vezes, as pessoas não querem ver Cristo, não querem ver que Ele é o Salvador, não querem ver que Ele é o Filho de Deus, mas se convencem de que estão vendo outra coisa. Graças a Deus, porém, que por meio do seu Santo Espírito nos abriu os olhos pela fé, para que pudéssemos contemplar a sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus, e porque o Teu Santo Espírito agiu em nossa vida, para que pudéssemos abrir, ter os olhos abertos e crer nessa tão grande salvação, crer no Senhor Jesus Cristo, crer nesse Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, então, a reconhecermos a obra do Teu Filho, a obra do Teu Santo Espírito, e submissos à Tua palavra, andarmos conforme Te agrada. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos e até a noite.